Nerds, geeks e afins, estamos todos aqui na plateia para o nono e penúltimo episódio da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. Pois bem, pessoal, chegamos então ao encerramento da segunda jornada da série. E assim como lá na primeira temporada, eles resolveram exibir os dois últimos episódios, nono e décimo, no mesmo dia, um após o outro. E também, como eu fiz na resenha da primeira temporada, eu vou fazer a análise separadamente dos episódios, não vou tomar como um todo, porque literalmente os dois episódios, eles não são um conjunto. Não é um começo no nono e um final no décimo. Na verdade, são dois episódios bem separados. Aliás, acho que na segunda temporada é até mais ainda do que foi na primeira. Principalmente porque acho que a ideia principal que eles tiveram aqui para o nono episódio foi apresentar algo que, digamos assim, eles estavam com muita vontade. Na verdade, a série sempre flerta com esse tipo de gênero, digamos assim. E eles fizeram questão, não, vamos fazer esse episódio aqui para fechar a série, para definir bastante quem é o nosso vilão, se valendo desses truques narrativos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse episódio aqui, ele é totalmente freak. Freak, aquela expressão que a gente pode considerar como bizarro. E sim, o termo bizarrice, eu já disse que a série se vale disso desde lá os primeiros momentos. Vocês lembram que acho que foi na primeira resenha que eu fiz, ou talvez do segundo episódio, que eu disse que a série ela tentava emular um grande sucesso televisivo, que era a série Twin Peaks. Que assim, era uma cidadezinha onde acontecia coisas completamente fora da caixinha. Aquela situação onde temos um contexto completamente forçado, esquisito, bizarro. É uma bizarrice o que vai acontecendo para desenvolver a história. Você apresenta qualidades dos personagens completamente esquisitas. Algo até que você às vezes tem até vontade de rir, de tão ridículo que é às vezes a situação. Só para mostrar uma coisa realmente que não combina com uma certa realidade, onde a gente parece que está assistindo uma certa apresentação teatral dentro de um hospício. Meros espectadores, nós que já somos espectadores, mas estamos assistindo uma peça que não tem sentido, porque a gente não queria ver aquilo. Mas tem muito show televisivo que realmente faz uso desse tal bizarro, desse freak. E é o que a série ela tenta injetar dentro da sua narrativa meio caótica. E sempre precisamos lembrar, né, que a proposta primeira do Expresso do Amanhã é ser uma distopia. Mas ela se vale desses truques a mais, como por exemplo, né, lá na primeira temporada, e um pouquinho aqui também na segunda, de questões de colocar uma investigação de um certo assassinato misterioso. Aconteceu lá com aquelas mortes, com o Leito investigando, e aqui na segunda com a Teal fazendo as vezes então da detetive da vez. E lembrou, né? Lá na primeira temporada, quando acabou o mistério de quem era o culpado de tudo, que claro, depois a gente descobriu que era a adolescente maluca, rica e psicopata LJ, a série parou de se valer daquilo, mas bizarro novamente aqui na segunda temporada. Enfim, é uma coisa largada literalmente ali no texto. E do mesmo jeito, essas coisas esquisitas, coisas bizarras, o freak, eles também se valeram. Por exemplo, também relacionado, olha só, também a própria LJ, quando um dia descobrimos que a doida varrida, ela pegava o olho, né, a prótese ocular que o pai usava, que aliás ela mesma, né, fez o pai perder a vista porque ela enfiou um garfo no olho do papai. Mas lembra o que ela fez com o olho, né? Ela colocou na boca, ficou chupando como se fosse uma balinha. Uma coisa freak. Não tem sentido, na verdade, esse conjunto. Quer dizer, lá na série Twin Peaks até tinha sim, porque na verdade todo esse lado bizarro demonstrava uma psique dos personagens. Aqui, em Expresso da Manhã, é completamente largado, não serve pra nada. Mas eu quero dizer que esse episódio aqui é freak, principalmente, claro, no contexto daquela cena do jantar lá que o Will Ford oferece para os seus manipulados. Do mesmo jeito que ele fez numa cena anterior, lá naquela cena do vagão 272, se eu não me engano, onde tínhamos
uma espécie de parque de diversão. E tinha lá, como eu comentei, né, uma apresentação como se fosse um hospício, literalmente, né, aquele teatro de fantoche, de marionetes, onde tínhamos a questão lá do que aconteceria com a Melanie depois que a gente sabe que ela não tem mais contato com os Snowpiercer há um bom tempo, há 10 dias mais ou menos. Quer dizer, o teatro ali meio que soa normal, mas ali tem o conteúdo do freak, do bizarro, de querer provocar todo aquele público que está assistindo aquela apresentação. Fazer o quê? A série brinca com o freak, então, nesses dois momentos, mas também a gente pode considerar que isso também ocorre quando a gente vê o Layton lá no pântano, né, que é a seção de compostagem lá da Big Alice. A do Snowpiercer acabou nunca sendo mostrado, mas foi citado algumas vezes na primeira temporada e também, se não me engano, na segunda. Mas de qualquer forma, que lá se viu também, só para dizer que, que coisa, que temor que passa esse personagem, mas no fundo ele estava dominando a situação o tempo todo. Ou pelo menos aparentemente, na verdade a gente tem confirmação disso no episódio seguinte. Mas enfim, o que vale? Esse episódio então ele está todo focado exatamente em apresentar isso. Desde que, claro, foi apresentado que o personagem de destaque aqui, desta vez, seria a Ruth, mais uma vez, aliás. E naquelas coisas, né, de fazer eco, que eu já comentei, que a segunda temporada fez muito em relação à primeira, também lá no finalzinho da primeira temporada nós vimos que a Ruth ganhava um certo destaque também, onde ela poderia ser uma nova líder. Aqui, no caso, o Will Ford está testando ela para ver se ela fica completamente nas suas mãos. Aliás, justamente essas duas cenas, tanto do parque de diversão quanto do jantar, foi exatamente isso. A manipulação daquelas pessoas que ele quer sim controlar de alguma forma, ele não quer apenas descartar. Assim como ele fez com o Roche e sua família, simplesmente colocando eles nas gavetas. Claro, ele também poderia simplesmente eliminar todos esses personagens, mas claro, a série ia acabar. De qualquer forma, né? Aliás, preciso lembrar disso daqui a pouco quando eu vou falar, aliás, no próximo episódio quando eu vou falar sobre a Melanie. Mas o que vale? O que importa é que o Will Ford está fazendo um certo teste. Ele quer saber se essas pessoas são úteis para ele. E literalmente é o que acaba acontecendo então com a Ruth, quando ele oferece para ela o cargo de chefe da secretaria. Claro, no fundo ela já era, né? Porque desde que a Melanie se ausentou exatamente dessa sua função e passou a ser apenas uma maquinista desde que aconteceu a Revolução, bom, ela já era efetivamente a chefe da secretaria. Mas, então você fica na dúvida, como é que ele está convidando ela de novo para um cargo que ela já possui? Bom, claro, isso ele está colocando esse posto em relação às duas máquinas, tanto Snowpiercer quanto Big Alice. Big Alice, claro, é lá o Kevin, né, aquele personagem que ressuscitou das cinzas, e ela seria então do Snowpiercer, mas ele queria um cargo que valesse para tudo, né? Para os 1034 vagões que sobraram. Ok, mas na verdade ele não precisaria propor de fato. Poderia cada um ficar um para cada lado, mas é que ele quis, claro, forçar a barra. Com o senão também, né? Ela teria que anunciar para todo mundo que Melanie está morta. Mas o pessoal realmente está preocupado com isso? Nós vimos, por acaso, aqui na segunda temporada, que todo mundo comprou a ideia da Melanie? Sim e não. Quando teve aquele episódio onde foi apresentado exatamente essa proposta, que o mundo está se esquentando um pouco em algumas regiões, digamos que talvez metade do povo tenha comprado essa história. A outra metade, que é muito fiel ao Will Ford, provavelmente disse que talvez eu pense nisso. Depende se o chefe mandar. Então, na verdade, é praticamente um exagero que o Ford está fazendo ali, porque tanto faz se a Melanie está viva ou não. Ele é o todo-poderoso, ninguém pode questionar nada. Fazer o quê? De qualquer forma, a Ruth não aceita, principalmente por causa desta mensagem que ela precisa passar lá no sistema de comunicação. É até uma coisa meio esquisita. Bom, a partir disso, claro, ele manda ela lá para também ao pântano fazer companhia com o Layton. No fundo, claro, foi só um exagero ali do roteiro de querer colocar a Ruth nessa certa situação extrema. É curioso, claro, porque a gente precisa levar em consideração, bom, a Ruth, ela trata assim as questões da secretaria com aquela pompa toda que o cargo exige. Aliás, né, exatamente é uma das questões que a série apresenta que faz com que ela mesmo passe o pé em si mesma, porque toda aquela, digamos assim, pompa que é colocada ali por causa do sistema da secretaria, tudo bem,
para toda a primeira classe que já existia no trem, isso era bem cabível até, mas claro, tudo isso foi criado mais para servir ao próprio Will Ford, mas ele nunca aparecia. 7 anos sem dar as caras. Para quê? Que todo aquele sistema ainda era funcional se a pessoa principal para que tudo aquilo foi criado não estava presente. Claro, a série nem pensa na verdade nessas questões. Aliás, lembrando até quando começou a segunda temporada, a Ruth fez toda aquela pompa também, né, de ter um guichê ali para servir de recepção para o pessoal que vinha do Big Alice para cá. Ela notava, tinha uma certa burocracia, uma coisa também super forçada, que não serve para nada, só para fazer jogo de cena. Não sei para que eles colocaram isso na série. De qualquer forma, pelo menos de tudo isso, teve essa boa personagem que é a Ruth, e que foi aqui muito bem testada. Mas na verdade isso já era um processo que veio do episódio anterior, quando ela teve aquela relação mais íntima com a Winnie, a criancinha. Bom, e de resto aqui nesse episódio, um preparativo para o final de temporada, a gente vai começar a pensar, peraí, na verdade, esse episódio aqui, além de ser freak, tematicamente falando, talvez, ele quase é inútil, ele não serve para muita coisa, só para definir que o vilão é muito cruel? Essa palavra que a gente pode colocar para tentar achar uma interessante, mas na verdade não, a gente já sabia disso. Aliás, crueldade, de fato aqui ele não fez muito, ele só fez uma certa tortura psicológica em cima de todos esses personagens. Tentando, como eu disse, achar uma utilidade. Mas para isso, né, alguém teve que dizer literalmente esta questão. Quem foi que disse? Para falar a verdade, agora eu não lembro. Foi a Ruth que falou, né? Que fez essa definição, né? Se você quer, digamos assim, sobreviver nas mãos deste vilão, você tem que ser útil para ele de alguma forma. E depois a gente vê isso traduzido muito bem lá quando o personagem Oz inventa uma coisa que a gente não sabia. Claro, a única informação que tínhamos do seu passado é que ele era um jogador, se não me engano, de futebol americano. E acabou virando, claro, ali um operador por falta do que fazer dentro do trem, digamos assim. Ou um bico que ele arranjou, talvez. E aí a gente descobre que o cara sabe tocar piano muito bem e canta, inclusive, fazendo até rivalidade com a Audrey. É uma coisa meio esquisita. Eu pessoalmente achei o elemento mais interessante do episódio inteiro, justamente ele começar assim, de uma hora para outra, começar a cantar. Achei muito mais interessante do que descobrir a existência daquele vagão lá de parque de diversão, o 272, né? Não importa o número. Aliás, outra coisa que eu sempre reclamei aqui na série, 1000 e tantos vagões, e a série não aproveitava essa grande quantidade de possíveis novos cenários a cada nova semana. E vou parar para pensar também de novo, como é que existe esse vagão, totalmente claro, voltado para o parque de diversão, fechado há anos? Por que ele estava fechado? Isso seria uma grande diversão para o pessoal da primeira classe. Porque a Melanie sentenciou, não vamos abrir esta jossa. Por quê? Não sei. Ela não pode nem dizer por quê o Will Ford não gostaria. Pô, é uma ideia justamente dele. E ela estava emulando justamente o sujeito. Por que aquilo não estaria aberto? Porque aquilo foi algo para ser usado somente por ele? Talvez ela não quisesse dar pistas que ele realmente não estava dentro do trem? Pode ser. Mas por que não disseram isso? A gente tem que ficar deduzindo exatamente quais são os meandros? Não, não dá. Realmente, justamente quando a série faz uso de um novo cenário, é só para fazer uma cena freak. Que aliás só serviu basicamente para dar destaque justamente para o personagem da LJ e o Oz, que nessa temporada aqui, ó, não fizeram nada. Pois é, claro, ele agora atua como uma pessoa que é útil ao novo Senhor Todo-Poderoso do trem. E ela, bom, ela menos ainda, para falar a verdade, porque ela não tem função. Quer dizer, ela tem função no episódio seguinte, mas não posso adiantar agora. Mas assim, claro, também teve a questão durante o jantar que veio à tona de novo o julgamento dela, se ela é culpada ou não dos crimes atribuídos. Claro, ela se mostrou condenada, quer dizer, ela foi julgada condenada e a Melanie a salvou. Mas podia ser ainda uma inocente. Mas o Will Ford pergunta para ela, mas peraí, então você está dizendo que você realmente era culpada o tempo todo?
Aquilo foi uma bela de uma saia justa, muito interessante. Eu achei que o texto ia aproveitar essa grande oportunidade de retomar, claro, uma coisa já completamente esquecida, não importava mais. Mas ela podia, pelo menos, se dar muito mal com ele. Tipo, um maluco, peraí, você é uma doida ao mesmo nível do que eu, uma psicopata? Não, só pode existir um aqui dentro desse trem. Então, você vai ser, sei lá, vai ser congelada, vai ser picada, qualquer coisa. Mas não, ficou por isso mesmo, porque ela ainda tinha uma utilidade aqui na segunda temporada, que é justamente o que acontece, como eu disse, no episódio final. Ou seja, para que serve a LJ aqui? Assim, falta comentar, acho que apenas aqui, a atuação não, a presença, ou a atuação mesmo, da Josie, que agora virou, claro, a substituta do Bob Gelo. Até disse para os cientistas malucos, pô, eu não pedi isso, né? Vocês não pediram autorização para modificar o meu corpo, né? Mas qual é a finalidade? Aliás, os dois malucos dizem, né, que o Will Ford tem um projeto maior para ela, maior ainda do que já foi do Bob Gelo. Aquilo ficou no ar, mas isso vai ser retomado na segunda temporada? Não dá para saber exatamente. Pelo menos eles injetaram uma questão interessante de por que a pessoa até se submete àquela tortura de cada vez mais ter que suportar o gelo intenso, o frio intenso, na verdade. Isso porque eles sentem um certo barato, talvez prazer mesmo, né? Acho que a tradução estava errada ali, né? Enfim, o que vale é que isso até faz a gente entender um pouco por que o Bob Gelo foi se acabando. E claro, tinha a questão de ser fiel ao Will Ford, mas se ele sente um prazer, ele, claro, ele toparia assim permanecer sofrendo ali naquelas questões. E basicamente foi o que a Josie fez, né? Ah, eu sinto um certo prazerzinho ali, vou, manda gelo. Uma coisa meio freak também, para falar a verdade. O episódio está todo voltado realmente para essas coisas. Mas o detalhe interessante, que também, claro, é outra bizarrice também, que não tem sentido nenhum, foi justamente quando ela vai conversar com o Leighton. Aquele cidadão ali, por que ele liberou ela? Como é que teve o acordo ali? Que, aliás, essa informação que Josie precisava conversar com o Leighton veio através de uma ideia, talvez, da Zara, que passou para a Winnie, a criança que foi de um lado para o outro no trem para passar essa mensagem. Tudo forçado aqui nesta série, nada tem sentido. E no final daquela cena ali onde parecia que o Leighton estava acabado, não, na verdade ele declarou para ela: a guerra continua, tamo junto, amiga. Ou seja, ficou óbvio para todo mundo que ele iria escapar ali de dentro. Bom, depois que a Ruffy chegou para dar uma força a mais, então vai ficar super tranquilo ele sair dali. Simplesmente porque só tem, acho que, aquele maluco, né, esquisitão, cuidando ali da porta. Aliás, nessa cena, pelo menos, tivemos o retorno daquela gosma, aquela barra que parece uma geleia que eles comem, né? O pessoal do fundão, era a única refeição que eles recebiam do trem. E ficou até curioso, né? Ele voltar a ter que comer aquilo depois que passou a relembrar as boas coisas que um ser humano livre consome, né? Que é comida de verdade, não aquilo lá esquisito. Aliás, a série, tanto na primeira quanto na segunda temporada, nunca explicou do que se trata aquilo. Mas quem leu o quadrinho que deu origem a toda esta série, também ao filme, sabe que tem uma passagem literal onde temos também um vagão onde é produzido esta substância melequenta, uma geleia lá, e aquilo não para de crescer de jeito nenhum. Ou seja, na verdade você tem que distribuir, porque senão aquilo vai invadir o vagão inteiro. Mas enfim, nessa cena mesmo só serviu para mostrar aquele olhar sofredor do Leito. E olha só, acabei esquecendo algumas coisas. Já tinha terminado de gravar, desligado a câmera, já estava editando e percebi que eu não falei de 3 coisas importantes aqui desse 9º episódio. Enfim, a primeira é sobre a Teal. Sim, tivemos uma conclusão daquela sua história. Na verdade, o seu arco pessoal estava relacionado, claro, ela ser a nova detetive do trem. Sim, quando o Will Ford cismou em pegar ela para manipular, naquelas da utilidade que todo mundo tem que ter para ele, ele a colocou como conselheira. Coisinha meio esquisita, só porque ela é petulante nas respostas. Vai, tudo bem. Mas no fim, claro, num certo momento ela questionou que
Ela queria pelo menos resolver aquela questão das mortes dos engenheiros, aquelas 8 vidas perdidas. Bom, no final das contas, claro, ele foi fazer a provocação para cima dela, onde literalmente ele colocou os responsáveis por aquelas mortes, ou seja, em torno também de 8 pessoas. Incluía ali também aquela grande fina, aquela ricaça lá. A gente não percebe direito, mas ela que está, na verdade, acho que não está a atriz, mas colocaram ali com a roupinha para meio que justificar que era assim, ela que também estava sendo morta por ali. Mas enfim, ela não tem, claro, a coragem de puxar a alavanca e liberar o ar gelado, mas ele vai lá e sim, acaba fazendo os ares de carrasco. Sim, efetivamente, claro, ele fez então uma maldade aqui nesse episódio, mas é aquela coisa meio que só para confirmar aquilo que já estava sendo vendido, não é nenhuma coisa diferente. Enfim, né? Bom, falando em coisa então diferente, talvez uma novidade mesmo que foi colocada aqui nesse episódio, aí está relacionado com a Alex. Lembrando, né, que lá no comecinho da temporada foi feita aquela tentativa de descobrir quantas pessoas existiam dentro da Big Alice. E esse fez uso, claro, do Kevin, lembram? Que serviu lá de refém e conseguiram tirar a informação que existiam 200 pessoas ali a bordo da outra composição, então seria fácil até dominá-la. Ok, mas no fundo descobrimos então nesse episódio que ele mentiu. As 200 pessoas na verdade só tinham metade, porque literalmente, e aí justificando aquele censo pedido pelo Will Forge aqui nesse episódio, é justamente para isso, para eliminar as pessoas fracas, inclusive especificamente as mais velhas, acima de 59 anos. Ou seja, qualquer pessoa um pouquinho mais velhinha seria defenestrada a partir dos próximos meses. Pois é, e Alex joga na cara para todo mundo. Apenas para ela ser presa, na verdade, né? Pois é, se você depois descobrir o que acontece com ela no próximo episódio, realmente só serviu para isso. Mas tá, é uma informação interessante, ou seja, aí de novo, né? Outra demonstração que sim, ele é mau, muito mal, 2 vezes aqui nesse episódio. As 2 eu esqueci, para você ver como essa informação, na verdade, essas cenas de demonstrar que ele é violento são irrelevantes. Justamente essas 2 eu esqueci. Pois é, depois que, peraí, é mesmo, teve a demonstração que ele é mau, muito mau, que na verdade não serve para nada. Agora outra coisa que eu esqueci foi literalmente outra bizarrice, talvez a das mais forçadas, porque as outras, tanto da questão lá do parque de diversão ou do jantar, são bizarrices, freak, assim em termos de tom. Mas essa aí que eu esqueci, que tem a ver com o Javier. Pois é, ele foi mandado lá para comandar a locomotiva da Big Alice. E naquela situação onde ele descobriu que a Melanie está se comunicando com eles, aliás, vale lembrar, né, esse episódio aqui se passa praticamente uma semana antes do que acontece com a Melanie lá na estação. Mas depois, peraí, depois ficou meio confuso, para falar a verdade. A gente não consegue entender direito o que está acontecendo em termos de tempo. Enfim, o que vale é que ele descobriu a informação que ela está viva, pois ela mandou uma mensagem de rádio. E como é que ele comunica isso aos outros, aos revelados? Bom, ele tem a brilhante ideia, né, de ir para o banheiro. Quer dizer, ele vai para o banheiro sem saber o que fazer, mas lá dentro do banheiro ele tem a brilhante ideia. Não, vou pegar um pedacinho de papel higiênico, vou colocar dentro de um batom e vou jogar pela privada. Isso vai chegar na mão dos rebeldes. Como? Como que ele pensou no absurdo desse e seria possível efetivamente isso chegar onde ele queria? Primeiro, ele sabia que o Leito estava trabalhando no pântano, na compostagem? Bom, ele estava com medo de ser mandado para lá, mas efetivamente eu acho que o Will Forge, talvez é outra coisa que eu tenho esquecido também. Olha, se eu esqueci também, não tem problema, que esses furos do roteiro sempre apareceram nas 2 temporadas. De qualquer forma, eu acho que ele não sabia que o Leighton estava lá. Mas qual é a garantia efetiva que ele vai conseguir pegar esta informação? É uma maluquice, esse sistema de informações por debaixo dos panos que sempre ocorreu em toda a série. Primeiro, claro, entre os rebeldes é uma coisa que você até tenta imaginar como possível, realmente uma rede intrincada aqui e acolá, pequenos mensageiros, inclusive uma criancinha como a Winnie, mas você pensar depois, quando já estava dentro do campo dos vilões, onde lá teve os assassinatos, como é que eles se comunicaram, enfim, coisas que eu já discuti em episódios anteriores. O que vale é que sim, essa bizarrice da mensagem ter sido passada pelo esgoto literalmente e ter caído nas mãos certinhas da Ruth, e com um detalhe super importante, ela ficou maravilhada quando viu um batom ali no meio daquele monte de merda, né? O que era aquilo?
Mas um absurdo total. Como é que aquilo não foi destruído? Inclusive, como é que estava limpo? Vocês lembram, né? Dos outros momentos onde aparecia aquela peneira, que eles tentavam tirar objetos um pouco mais maiores, né? Do lado da peneira, estava tudo sujo, melecado, com gosma, sabe só o que, com esgoto. Mas o batonzinho estava limpo, brilhante, reluzente, justamente para ser muito facilmente visto pela Ruffy. E toda maravilhada. Como é que ela pensa, no meio de tanta merda ali, querer literalmente usar o batom, porque ela abriu com aquela felicidade estampada. É um absurdo total. É o freak que vira o ridículo. Três coisas que eu esqueci, mas que valiam a pena sim voltar tudo, só para registrar aqui esta resenha. Enfim, um episódio totalmente forçado, para falar a verdade. Ele não serve para muita coisa, é quase descartável. A gente pode dizer, uma outra coisinha a gente pode sim dizer que, ele até que é útil. Se a gente deixa de assistir, ficamos com aquela sensação que talvez perdemos alguma coisa. Falando em perder, né, só para fechar, tivemos a confirmação que mais uma vez a Melanie não aparece. Ou seja, dos 10 episódios aqui da segunda temporada, ela não participa de 5. Pois é, será que ela vai retornar então no episódio final agora? Sim ou não? Não vou dizer. Na verdade, ainda hoje eu vou soltar a minha crítica a respeito da segunda parte. Na verdade, não é a segunda parte, como eu disse, são episódios realmente separados. Na verdade, a minha resenha para o 10º episódio e final aqui da segunda temporada de Expresso do Amanhã. Portanto, para esse 9º episódio aqui, que realmente eu considerei quase dispensável, mas tem uma coisa interessante aqui a colar, embora seja um exagero total, o lado freak, eu atribuo então 4 asteriscos, mas fazendo a correção de notas vira apenas 3. Um pouquinho acima da média. Não é muito, assim, grande coisa, mas até que serve para, assim, entreter um pouco enquanto a gente aguarda o episódio final para entender, então, como tudo se encerra. É isso.